Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Texto Inspira. Eu sou Alex, seu host, e hoje, infelizmente, sem meu parceiro Gerson Otto, mas quando as oportunidades surgem, a gente não pode perder. E hoje, felizmente, eu trago aqui com bastante orgulho o nosso amigo Eduardo Christian, embaixador da confecção, né, Eduardo? Seja bem-vindo ao Texto Inspira. Eu que agradeço pelo convite, Ali. Espero poder estar contribuindo aí com a audiência, trazendo aí alguns insights e alguma coisa que possa aí realmente transbordar na sua vida e na sua confecção. E antes de mais nada, porque eu já me esqueci, eu sou um excelente host, mas às vezes, e um pouco humilde, brincadeira, mas às vezes a gente esquece. Não se esqueça de seguir a gente nas todos os canais, as redes sociais. A gente está com o Texto Inspira em Loco, ali no Instagram, onde você tem pequenos cortes, onde tem pequenas pílulas, vamos dizer assim, de insights para que você possa enriquecer o teu conteúdo. E também não deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, a Gerson Otto, TR Têxtil, Estúdio Dr. Amadeu e agora Brasiltextil.com, a plataforma que vai trazer aí algumas inovações e revoluções no mercado de venda de tecidos e malhas. Mas Eduardo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. A gente sabe que você sempre foi disponível para isso. Eu admiro muito profissionais que têm a abrangência do teu trabalho como você tem, sempre está disponível para dar inspiração para confeccionistas, para industriais que estão... e também entre empreendedores, que acho que é um dos nossos públicos muito fortes aqui, com sabedoria e conhecimento, né? Então, muito obrigado por estar aqui. Desde o início, você sempre se pôs à disposição para estar aqui conosco. Eduardo, a gente gosta, para que as pessoas se conectem com essa nosso bate-papo de hoje, entender um pouco de quem é o Eduardo, porque o Eduardo hoje é alguém com muito sucesso, com muito resultado. Mas teve uma construção, uma trajetória, isso não aconteceu do dia para a noite. E isso é muito legal que as pessoas entendam, que é uma construção de dia a dia, de muitos anos. Então conta um pouco para a gente, Eduardo, como foi a tua trajetória? Eu vou resumir de forma rápida, prática e objetiva, até porque a gente tem muito assunto para compartilhar aqui hoje. Eu falo que toda história de sucesso, na sua grande maioria, ela nasce de pequenos fracassos. Né? Dificilmente você vê empreendedores de sucesso que só obtiveram sucesso na sua vida. E eu te falo que, na verdade, os meus fracassos foram degraus que a gente foi somando para poder chegar até a pessoa que eu sou hoje. Então, eu comecei na confecção por acaso. Não foi uma coisa... Eu era vendedor de trator. Né? Eu morava, na época... Eu sou paulista, mas eu estava morando em Minas Gerais. E, num determinado momento, a gente resolveu... Fala gente, porque não foi eu sozinho, né? Na época eu tinha outras pessoas envolvidas comigo. A gente falou assim, cara, eu tinha saído da empresa de trator que eu trabalhava e falei assim, pô, cara, para um cara que vende trator é fácil vender qualquer coisa, cara. Na teoria, né? Então aquela prepotência, né, do vendedor bem-sucedido, né? Não é porque você vende bem uma coisa que você vai vender bem todas, né? E aí eu falei, não, porque vender roupa é fácil e tal, você tem. E aí eu tinha muitos contatos com algumas pessoas que já estavam no meio da confecção, aí eu ficava olhando o sucesso dos outros. E aí eu falava, pô, fulano tem confecção no braço, olha aí o cara tá andando de caminhonete, o cara tá rico, não sei o quê, e tal, porque na verdade o cara tem, não é que ele tem confecção no braço, ele vendia no braço. Aí o outro fulano que eu conheço também e tal, aí aquele negócio de você querer olhar a grama do vizinho, né, e falar, não, se o cara tem é fácil, vamos lá fazer. E aí fui pro Brás, né, com esse intuito, e chegando no Brás, sem conhecer o Brás, sem conhecer nada, e cara, deu tudo errado. Deu tudo errado. É aquele negócio, né? A gente vai com aquele ímpeto, mas às vezes não toma todas as informações que são necessárias. Não. Isso acontece muito na juventude. A gente achou que era só chegar no Brás e colocar lá que ia vender. Não é assim, amigo. Calma. Exatamente. Não é assim, não. E aí, resumindo, eu peguei o pouco dinheiro que eu tinha na época e investi e acabou dando tudo errado. E aí eu me vi no Brás sem dinheiro, devendo. Isso já... E olha que foi rápido, tá? Que assim, foi num período ali de praticamente 6 a 8 meses, eu tinha investido o pouco de dinheiro que eu tinha na época para montar a loja, tal, não sei o quê, colocar produto. E detalhe, eu não era fabricante, eu tava pegando dos outros para revender, que eu ainda tinha que colocar margem, isso, aquilo, outro. E aí eu descobri que o jogo do Brás é totalmente diferente. E aí eu me vi no Brás sem dinheiro,
devendo, tal, não sei o que tem. Falei, cara, agora e aí? O que eu vou fazer? Eu vou voltar para trás? Como eu te disse, eu morava em Minas e tinha me mudado para São Paulo com esse intuito de querer montar uma loja no Brás, achando que ia ficar rico da noite pro dia. E aí eu vi que não era simples assim, aí eu falei, bom, agora ferrou, né? Ferrou e aí, tipo, não tem o que fazer. Eu agora tô no Brás e eu vim pro Brás com qual objetivo? Eu vim aqui para montar uma loja, não sei o que. Eu falei, cara, o que eu sei fazer da vida? Detalhe, hoje é muito fácil olhar para os meus resultados, olhar para, de certa forma, para o sucesso que eu adquiri na vida. Mas, cara, eu não tenho nem formação acadêmica, eu não tenho faculdade, eu estudei até a 5ª série do primário. Então, assim, eu me vi no Brás sem uma profissão, até então minha profissão era vendedor. E eu descobri que eu não vendia porra nenhuma, né? Eu descobri que eu era um péssimo vendedor. E aí, como empreendedor, pior ainda. E aí eu falei, ferrou, então eu vou ter que aprender alguma coisa na minha vida. E aí eu tomei uma decisão de falar assim, eu vou arrumar um trabalho numa fábrica, uma confecção, eu vou aprender a fabricar roupa primeiro, para depois eu conseguir, então, fazer o que eu vim fazer aqui, que era conseguir ter minha loja. E aí deixa eu até pegar já um gancho nesse ponto, que é a gente vive um momento em que, olhando pela internet, pelo Instagram, pelas redes sociais, a gente vê todo mundo lá, pô, o cara tá com sucesso e tal, que é mais ou menos aquilo que você via lá naquela época, o cara do Brás, papapá. Só que às vezes a gente não viu que competências ele teve que adquirir ao longo do processo para que ele chegasse naquele ponto. Até porque há 10 anos atrás o Instagram não era o que era, então as pessoas você não viu o que ele estava fazendo lá há 10 anos atrás, mas há 10 anos ele já estava fazendo aquilo. Então, assim, o que é bem interessante é que você teve a humildade naquele momento de falar assim, peraí, talvez eu precise me preparar. E foi aí que você foi atrás da confecção. E também porque eu estava ferrado mesmo, eu precisava arrumar um emprego, eu juntei o útil ao agradável. A necessidade faz a gente fazer o que é certo. Eu falo que a necessidade é a mãe da criatividade. Exatamente. Então você fala assim, nossa, o cara teve uma puta sacada. Não, eu estava devendo mesmo, tinha boleto para pagar. E é isso aí. E vamos para cima. Só que quando eu entrei para trabalhar numa confecção, eu entrei com sangue no olho. Eu entrei com um objetivo. E qual que era o meu objetivo? Aprender. Literalmente. Boa. E eu entrei numa confecção como auxiliar de corte, que nada mais é do que um ajudante geral. Exatamente. Então, limpar a mesa, carregar saco, desmontar pilha de tecido, montar pilha de tecido e por aí vai. E ali, desde o primeiro dia eu falei assim, tá, depois do auxiliar, quem que vem? Infestador. Então, deixa eu já começar, juro por Deus, no primeiro dia eu já começava a olhar o que o infestador faz, como que faz, o que ele tem que saber e não sei o quê. Cara, não deu coisa de 2 meses, eu já estava infestando. Até porque, assim, o infesto é uma arte, né? Não vou dizer para você que eu já era um infestador exímio, mas eu já estava ali, como era malha, era mais fácil, né, do que o plano e tal. E aí eu já estava ali dando o meu espetáculo. Com 3 meses, eu já estava perguntando pro cortador se tinha como ele me ensinar a cortar. E aí sobrava alguns blocos de tecido e ele deixava eu ficar passando a máquina e tal, não sei o que tem, até que foi em 3, 4, 5, 6, 7 meses e tal, até que um dia não tinha cortador. Não tinha cortador. Um estava de férias, o outro se acidentou e não tinha gente para cortar. E eu virei e falei, deixa que eu corto. Deixa eu só te fazer uma pergunta, porque nessa época talvez a gente tem, você é mais jovem que eu, mas meu pai tinha confecção no Bom Retiro e meu pai tinha uma coisa, cara, que era fantástica. Meu pai fazia risco. E nessa época, o cortador é quem fazia... Na tua época, você também tinha que fazer o risco? Tinha que fazer risco, era tudo manual. Você colocava, não era nem papel. A gente jogava o molde em cima do tecido e riscava na caneta. Na caneta. No giz, né? E o encaixe, cara, porque é aí que vinha o grande segredo do cara que era bom cortador. Exatamente. Porque o cara sabia colocar o encaixe perfeito. E tu encarou essa? Encarei. Não saiu lá uma perfeição, mas eu fui um bom quebra-galho. Ótimo. Só que aí, quando o outro cortador chegou, ele falou, cara, beleza, eu vou te ensinar mesmo. E aí eu fui aprender realmente. Você me lembrou uma coisa, cara, que... Pô, eu tinha até deixado de falar isso em outros momentos. Mas sim, a gente, como bom cortador, você tinha que também ser um bom... encaixador. Encaixador. Sim, né? Porque ali estava o segredo do resultado. Sim. E que eu vou... Por que eu te fiz essa pergunta? Porque lá na frente você vai conectar com todo o conhecimento que você transmite hoje... Isso, cara, é entender
todo do processo, mas Sim. siga você com a tua história. E aí, beleza. Aí fiquei trabalhando nessa fábrica, aí eu virei cortador. E essa fábrica trabalhava 2 turnos. Então era um turno de manhã, um turno à noite. E eu comecei a fazer hora extra no turno da noite. Que eu te falo que muitas vezes as pessoas falam, hoje em dia, falam assim, não tenho oportunidade, porque ninguém me dá oportunidade. Cara, eu não esperei ninguém me dar oportunidade, eu cavei as minhas oportunidades. Boa. Né? Então aí, beleza. A gente fala do problema de mão de obra hoje, cara, eu tô te contando uma história de 23 anos atrás, 24 anos Sim, atrás. já era problema. Já era problema. Não tinha ninguém para trabalhar no turno da noite? Tô aqui. Já tô aqui mesmo, já sai do corte e eu fui para a área de estamparia. E aí, na área de estamparia, eu fui para o lugar onde ninguém queria ficar, que era na área de revelação de tela, lavar tela, que é a gravação, revelação. Eu fiz isso aí também. Não sei o que tem. Fiquei lá, depois, aí eu fui para a parte de pigmentação, aí eu fui para a área de estampa mesmo, preparar mesa, marcar mesa, estampar, etc. Tal. E ali eu ficava de manhã num turno, de noite no outro turno e tal. E na época, a dona da confecção, eu falei, pô, esse cara é esforçado, esse cara é dedicado. E ela falou, não, então faz o seguinte, no corte, como eu te disse, eu não era um exímio cortador, eu sei muito sobre corte, mas não era um profissional igual os caras que trabalhavam comigo na época. E aí ela falou, cara, vou te colocar para trabalhar no setor de cronoanálise, vou te ensinar cronoanálise e vou colocar você no setor de qualidade, de acabamento, expedição, etc. E aí eu aprendi a fazer cronoanálise de peça, aprendi a fazer... tirar tempo padrão, aprendi a fazer uma série de fatores e aí ali eu comecei a entender um outro lado da confecção, que era muito entender a parte do produto, aí tinha as facções internas, aí eu pedi para tomar conta das facções internas, não como tomar conta no sentido de gerenciá-las, mas no sentido de acompanhar. E aí ela me deu essa oportunidade. Aí, resumindo bem a história, com 2 anos eu virei gerente geral da fábrica. Não porque eu era o que sabia fazer tudo, mas eu era o que me interessava em querer saber de tudo. Como tudo funcionava, como fazer cada coisa, tudo que eu pegava para fazer, eu buscava assim, cara, fazer o meu 150%, né? Então, aquela história de que eu cuidava literalmente da empresa como se eu fosse dono. Até porque se você olhar, a maioria dos donos de confecção... essa história é muito parecida, por quê? Porque ele é o cara que ele não sabe fazer tudo, mas ele sabe como tudo funciona. Ele sabe como tudo funciona. Então, eu fui buscar esse conhecimento. Então, a hora que eu virei gerente, eu queria continuar aprendendo cada vez mais. E, óbvio, teve áreas que eu me destaquei muito mais, outras nem tanto. Saí dessa fábrica porque eu queria mais. E ela falou, cara, calma, o mais que isso é você virar dono. Sim, mas eu gosto de ir pontuando, porque acho que quem está em casa, às vezes, ou está eu sempre falo em casa porque é um velho hábito, mas quem está nos escutando em onde quer que seja, tem uma coisa que a gente está no 45º episódio, e desses 45, muitos empresários, muitas pessoas, muitos profissionais passaram aqui, e uma característica para mim que é marcante, de todas as pessoas que tiveram aqui, que são bem-sucedidas no que fazem, é o entendimento do processo como um todo. Sim. Que foi a tua grande escola. Você pode não ter tido a educação formal, por coincidência, meu pai também parou no 5º ano, era um ótimo infestador, um ótimo encaixador, tá? Ele era impressionante fazendo risco, por isso que eu te fiz a pergunta. As pessoas que entendem o processo do que vem antes e o que vem depois buscam as competências necessárias para poder evoluir. Porque evoluir na carreira pode ser uma questão de oportunidade, pode ser como teve o cara que faltou, pode ser uma oportunidade, mas se você está preparado para fazer aquilo, e você foi fazendo aos poucos antes, né, Eduardo? Eu percebo isso. E isso naturalmente vai te levando para degraus mais altos. E a tua experiência como gestor geral daquela confecção estava muito mais ligado não ao ser o melhor em tudo, mas ser o cara que entendia o que poderia ser necessário para o próximo passo, a próxima etapa do processo ou a etapa anterior. E aí isso te dava essa visão holística do negócio e generalista. É muito bacana e é bom para que as pessoas escutem e vão... buscando isso, né? E aí eu saí dessa fábrica e fui trabalhar numa outra fábrica menor. Só que nessa outra fábrica menor eu já entrei meio que como um gerente geral, inclusive assumindo a área comercial. Então eu cuidava desde o desenvolvimento do produto, comercial
produção, tudo. E entrega. Só não mexia no financeiro, que aí eu era o dono que fazia. E ali foi onde eu comecei a também trabalhar, vender para os magazines. Ali eu tinha que desenvolver produto, eu tinha que ir para a rua, eu tinha que bater porta a porta dos magazines. Então, aí eu comecei a ter uma visão muito mais ampla do que era o negócio. Muito mais ampla. Até porque, assim, como eu entendia muito de produção, quando eu saía para vender, a primeira pergunta que eu fazia para o comprador era qual é o budget que a gente tem, que tipo de produto que a gente precisa, e eu moldava o meu produto ao custo que o cara precisava. Então eu fazia uma política reversa. Porque também você conhecia o processo. Eu conhecia o processo, e ali eu sabia o que tipo de malha que eu ia usar. Eu já ia fazendo conta de cabeça. Falei, cara, vou ter que pôr uma gramatura tal aqui, a estampa, que o cara tá querendo uma estampa X, mas não, eu já vou falar para ele que eu consigo, mas eu vou ter que colocar uma estampa Y, vou ter que fazer não sei o quê. Eu já ia calculando tudo de cabeça, e aí eu comecei a vender pra caramba. E comecei a encher a fábrica de pedido e tal. E graças a Deus essa fábrica também teve o seu período que ela prosperou muito, tal. E aí saio eu disso daí tudo, que nem eu disse, vou resumir bastante, que senão a história aqui para 5 horas. Sim. Saio eu desse roteiro e falei assim, cara, acho que eu tô, não digo para você pronto para empreender, mas eu estou melhor para empreender. E, de novo, achando que, cara, todo mundo romantiza muito a questão do empreendedorismo. E de romantismo não tem nada. É muita porrada, é muito sofrimento, enfim, mas vamos lá. E aí, comecei a criar um mostruário e teve uma época que eu desenvolvia, nessa época que eu saí da fábrica, para eu me manter enquanto isso, eu fazia desenvolvimento de produto. E eu desenvolvia para várias marcas do Brás, que é desenvolvimento mesmo. Eu fazia desenho, modelagem, fazia peça piloto e entregava, tipo, o cara comprava uma coleção comigo, eu fazia de A a Z e entregava pronto para ele, só para ele reproduzir depois. Sim. E aí chegou um ponto que eu tô andando no braço e falei assim, caralho, essa vitrine, produto meu, aquela vitrine, produto meu, aquela vitrine, produto meu, aquela produto meu. Porra, por que eu não tô fazendo o meu produto? E aí vem a história de falar assim, não, então eu vou fazer o meu mostruário, vou criar as minhas pecinhas e vou eu começar a vender. E aí nesse meio tempo também eu pegava umas pecinhas de tricô lá em Jacutinga, ia vender na feirinha da madrugada para fazer um dinheiro rápido. A inquietude morava dentro do seu ser. E aí, enquanto eu a ponto de que ela saía de fora de dentro dele. Enquanto eu estava desenvolvendo e fabricando minhas pecinhas, eu pegava uns tricôzinhos Jacutinga, porque era época de inverno, para vender e tal. Aí comecei a fazer minhas peças. E aí eu fui para a Feira da Madrugada no Brás, a antiga Feira da Madrugada, né? E aí eu entrava no pátio onde os ônibus iam. Eu ficava na porta dos ônibus, eu esperava o ônibus parar. Na hora que o pessoal começava a descer dos ônibus, eu abordava o pessoal na rua. Dentro do estacionamento mesmo. E ali eu conseguia praticamente vender tudo. Né? Na maioria das vezes, vendia tudo. E aí eu via que o meu produto era bom, porque, cara, tinha noites assim de um cliente, tudo bem, eram poucas peças. Mas tinha noite que eu tava lá na madrugada, eu chegava lá meia-noite mais ou menos, era 1h30 da manhã, não tinha mais produto. Às vezes um cliente chegava e falava assim, quantas peças você tem? Eu falava, 200 peças. Dá. Arrematava as 200 Mas e levava eu acho embora. que, Eduardo, aí vinha já uma outra competência que era a capacidade de fazer curadoria que você tinha. Sim. Era incítrico isso. Que é uma coisa que a gente, na hora de relatar, às vezes não vê. Mas a curadoria, estando ligado com as tendências do mercado, as necessidades do cliente. Você sabe que eu sempre costumo dizer que o sucesso também está ligado com o empilhamento de competências que a gente vai juntando e que a gente não consegue nomear. Não. Um pouco é instintivo, sim, mas é muito estudo, é observação, você tá se preparando. Porque eu tô pegando uma coisa da tua conversa que tá me chamando muita atenção para dizer para eles lá, é o seguinte, quando você se empreende cedo demais, você acaba se frustrando e muitas vezes depois fica difícil voltar a empreender, porque gera medo, gera insegurança. Nesse caso, você não foi de nenhuma maneira, mas você foi tateando o empreendedorismo com essas atitudes e ganhando o conhecimento que era necessário para chegar a hora de empreender. Que aí você deve começar a chegar mais perto dela agora, né? Sim, e aí, beleza. Eu comecei, e aí, por exemplo, o cliente que chegava e comprava tudo, eu já pegava e falava assim, tá, que dia que você volta aqui? Aí o cara falava assim, eu venho de 15 em 15 dias. Eu falei, beleza, daqui 15 dias eu tô aqui na porta te esperando. Passo teu contato, eu vou estar aqui te esperando. Aí eu perguntava para ele, o que você quer?
O que você quer que eu já prepare um produto? Ah, cara, então faz assim, ó, eu gostei disso. Eu quero... Na época não tinha WhatsApp, não tinha Sim, Instagram, não não tinha era- nada. Não tinha nada, era MSN. E olhe lá. E aí ele me falava o que ele queria, e olha que a minha perspicácia, que é assim, eu também tinha uma prancheta e eu desenhava, eu sou um exímio, né? Para quem não sabe, eu fui diretor criativo da minha própria marca, mas eu desenho bem pra caramba. E eu desenhava o produto na frente dos caras. Falava assim, ó, vou fazer essa peça aqui pra você, ó, vou fazer essa aqui, vou fazer essa aqui. Aí eu começava a levar estampa, já mostrava estampa, meio que o cara já montava o pedido dele para quando ele viesse daqui 15, 20 dias... Vamos dizer que isso aí é a percussão do Clô, né? Porque a Sim, modelagem 3D, que hoje na época era 2D, mas na hora ele desenhava, Já falava fazia. isso aqui nós vamos usar isso, papapá, e coordenava Eu fazia uma venda de PL ali na hora. Pô, aí o que cara legal. acabou de fazer uma compra comigo, comprou uma quantidade, eu já desenhava ali, cara, daqui 15 dias você volta, daqui 15 dias eu vou estar com o produto para te entregar. E ali foi. E aí o negócio começou a ir legal e tal, só que assim, pô, sem romantismo nenhum, cara, você tá dentro de uma feira, margenzinha pequenininha, tal, 100% informal, 100% informal, tal, você tem... E aí eu, pô, mas eu queria ter uma marca, eu queria, sabe, ter um negócio legal. Aí eu peguei e montei um monstruário, com as peças mais tops que eu podia fazer na minha vida. E aí eu falei, cara, eu vou arrumar alguém para investir nisso aqui para mim, junto comigo. E aí eu ficava, esse monstruário eu andava, essa é uma história que todo mundo que é do Brás conhece, eu já contei isso em outros momentos e tal, mas a galera do Brás sempre me via lá, e eu andava com sacolinha de supermercado, cara, com umas 15, 20 peças, e era o dia inteiro andando com aquela sacola. Eu ia comprar tecido, eu ia pra estamparia, pra onde eu fosse, eu tava levando minha sacola comigo. E todo mundo que eu parava para conversar, eu fazia questão de mostrar o meu produto e falar assim, cara, você conhece alguém para investir? Você conhece alguém? Hoje em dia as pessoas falam, arrumar um investidor e não sei o que, tal. Eu falo, cara, você nunca vai encontrar aquilo que você não está procurando. E se você também não está falando que você precisa, ninguém vai bater na tua porta, meu amigo. Ninguém vai bater na tua porta e falar assim, nossa, com você que criou isso, nossa, que maravilha, eu quero investir no teu negócio. Não. Eu peguei minha sacolinha com minhas amostras, todo lugar que eu ia, eu falava, se souber alguém que quer montar uma marca, e não sei o quê. Porque, cara, não tinha grana, não tinha nome limpo na época, que eu ainda tava com o nome sujo ainda, que ficou do resquício lá atrás, não tinha nada. Então, o que eu tinha? Eu tinha um sonho, muita determinação, força de vontade, conhecimento, e queria fazer a coisa acontecer. E eu vou ter que pegar e fazer um break aqui, porque assim, ó, muito... A gente fala sobre investimento e sobre, eu vou crescer, eu vou entrar, por que aquela confecção não tem essa determinada linha se o mercado dela é parecido com esse? Porque existe um negócio no mercado que é a necessidade de capital de giro. Sim, alavancagem. E que às vezes você tirar o sonho do papel sem capital de giro também nasce ele morto, porque acaba sendo até que a gente consiga decolar ou escalar, né? Você tem necessidade, e também dentro das empresas, das confecções formais, com mercado, com venda, às vezes começar uma linha nova é um custo extremamente alto, porque, por exemplo, muitas fábricas que fazem PL, por que ele não faz a marca própria? Porque a marca própria tem seu custo, é um custo que ela não pensou ainda, né? Ele até agora era uma unidade produtiva, ele não tinha unidade comercial. Então, assim, que é o que o Magazine faz. Por outro lado, o Magazine hoje não tem a unidade produtiva, que é o que o PL faz. Então, assim, é um bom casamento. Total. E ali, assim, porque uma coisa que eu te falo, que o segredo de quem está na feira é velocidade. Daria para eu ter crescido na feira, sim, porque velocidade. Eu era rápido para produzir, rápido para vender. Cara, você pega todo mundo que cresceu em feira, seja no Brás, seja em Goiânia, seja em Fortaleza, seja em Pernambuco, tal, todo confeccionista que cresceu em feira, cresceu por causa de velocidade. E o que é velocidade? Cara, é você produzir rápido, vender rápido à vista, e você ir ampliando o teu capital de giro, e você não poder gastar mais do que você está ganhando. Sim. Ponto. Só que aí eu queria... Ou seja, aquele carro bonito é difícil de conquistar. É difícil, não é fácil não. Mas eu queria marca, cara. Eu queria marca. Eu queria, de certa forma, eu sou muito grato à feira, porque a feira da madrugada me trouxe visão de mercado, me trouxe muito conhecimento, me trouxe time de entender essa questão de, cara, confecção é velocidade, confecção é recorrência, é vender várias vezes para o mesmo cliente, é você ser rápido, é você não errar em produto. Então, essa expertise eu aprendi na feira. Isso aí eu aprendi na feira. Aí, voltando aqui, cara... Eu precisava ter um investidor e eu ficava oferecendo para todo mundo.
todo mundo sem ter medo e nem vergonha. Eu ficava, cara, você conhece alguém? Conhece alguém? Conhece alguém? Aí um dia uma amiga minha pegou as peças, falou, cara, deixa aqui comigo. Por quê? Porque o meu patrão, minha amiga falou, meu patrão, ele tá querendo montar uma marca. Ele tem tecelagem e ele quer montar uma marca. E ele precisa de alguém para tocar a marca para ele. Então eu vou mostrar as peças para ele. Se ele interessar, eu te chamo e vocês batem um papo. Deixei as peças com ela, ela ficou umas 2 semanas com as peças, eu já tava com abstinência da minha sacola. Caralho, levou minha sacola embora, sei o quê. Aí, um belo dia ela me liga e fala assim, ó, ele quer conversar com você, vem aqui. Fui lá conversar, cheguei lá, as peças estavam todas expostas na mesa dele. Foi a conversa mais louca da minha vida, porém, a conversa assim, mais rápida, mais louca, e foi onde realmente tudo começou. Ele chegou, olhou as peças, e ele era chinês, ele é chinês, né? Não, ele é chinês, mas chinês mesmo, né? Ele virou e falou, você que fazia esse roupa? Falei, foi eu que fiz essa roupa. Ele falou, você entender confecção, saber produção? Falei, cara, eu sei tudo de produção. Ele falou, eu querer montar marca, você querer ser minha sócia? 1 minuto de conversa. 1 minuto. Falei, sócio. Apertamos a mão, nasceu a marca. Aí ele só falou assim, ó, mas eu não tenho dinheiro. Ah, ele soltou essa. Não, na verdade não é que ele não tinha. Ele falou, ó, não vou dar dinheiro não. Tá, ele entendi. falou, ó, vou montar a marca, porque ele tinha tecelagem. Ele falou, tecido, tem muito tecido. Pode usar muito tecido. Você pode falar, eu não conheço essa história, quem que era teu sócio? O Júlio da... o Júlio da XT? Júlio da XT. Ah, ele é uma figura, cara. Ele é assim, um cara que eu tenho uma gratidão por ele, assim, foi o meu primeiro mentor. E vou te dizer que durante a pandemia eu fui vender para o Júlio. Eu fui representante da XT aqui em Santa Catarina por um tempo. E eu tenho que dizer, ele é realmente como você está falando, uma pessoa ele é aberta. prático. Você chega lá, explica o teu projeto e ele te escuta. Sim. E ele não tem... isso é um ponto muito forte do investidor, né? Sim. Ele te dá a oportunidade. E a gente hoje é fácil de falar, faz um MVP aqui para ver. Ele era o cara do MVP muito antes de ter. Mas antes. Que bacana. O Júlio, eu te falo muito que bacana. É um cara que tem uma visão... Tudo bem que ele já trouxe essa visão, parte do que ele viveu na China, mas ele também tem uma história que um dia valeria a pena ouvir a história dele, porque eu vou te falar, o cara tem uma história de superação e de tudo, falar assim, pô, o cara chegou no Brasil sem nada e hoje ele é um empresário super bem sucedido, tal, e assim, é um cara que apanhou muito, então por isso que ele tem essas sacadas, praticidade, visão de mercado, tal. E algumas marcas. E algumas marcas, né? E já investiu em muita coisa, ele investiu comigo na marca, investiu em restaurante, ele investiu em vários negócios, ele é um investidor multisserial, não é à toa que ele tem os resultados que tem, né? E aí, beleza. E aí o Júlio falou assim, ó, tá bom, vou montar a marca e você toca. E eu vou te dando tecido e tal. Cara, mas a gente cresceu numa velocidade absurda na época. E o Júlio também queria fazer a coisa dar certo. E ali, tipo, a gente, em 2 anos, a gente já tava com 7 lojas próprias, 32 franquias, 1.500 pontos de venda. E assim, foi muito trabalhando com a alavancagem que ele trouxe, mas também com o capital do que a própria marca foi girando. E ali nós saímos de uma empresa que não existia, e em 2 anos a gente já tinha 300 colaboradores. CLT, entendeu? E eu na gestão do negócio. O Júlio sempre cuidou muito da parte financeira e administrativa, e eu cuidava do comercial, da produção, do desenvolvimento, do marketing, tal, não sei o que tem. E aí, resumindo, eu passei todas as fases de uma confecção, desde você ser um funcionário, de ser um pequeno empresário, um feirante, de começar uma marca, de ter loja própria, de ter loja de varejo, loja de atacado, de ter franquia, de ter que saber como lidar com toda a gestão desse negócio sem nunca ter estudado para tal e teve que aprender tudo ali tomando porrada no dia a dia, tal, não sei o que. Então, essa minha trajetória do mundo da confecção me deu a bagagem por eu ser a pessoa que eu sou hoje. E aí veio uma outra parte da história ali, que é assim, cara, eu fui buscar conhecimento. Sim. Porque também você não vai aprender tudo sozinho. Né?
né? Você não vai aprender tudo sozinho. Então eu fui pelas instituições, fui Senai, Sebrae, comecei como todo mundo, todo empreendedor. Isso naquela época eram os melhores e ainda tem muita coisa boa. E eu vou te falar que tem muita coisa boa. Eu sempre elogio o Sistema S, aí, Sebrae, assim, Senai. E aí eu absorvi tudo que tinha ali naquele momento e eu falei, cara, agora eu preciso para o próximo nível. Aí eu fui atrás de escolas de gestão que tinham na época. E aí eu fui fazer desde a parte de formação e liderança, depois eu fui fazer a parte ali realmente de gestão de competência técnica, depois eu fui fazer parte de RH, depois eu fui estudar. Então, assim, eu não fui... E olha que interessante, que num determinado momento eu falei, cara, eu preciso voltar a estudar e eu queria fazer uma faculdade. Eu cheguei aí na melhor faculdade de São Paulo, particular, falei assim, cara, eu quero pagar para estudar. Falou, não, mas você tem que ter até o terceiro grau. Eu falei, não tem problema, eu não tenho o terceiro grau, mas eu não quero diploma, eu só quero estudar. Não, você não pode. Não... Aí eles falaram, não, você tem que então fazer um supletivo. Eu falei, vai, sai daqui, vai, não vou fazer porra nenhuma. Falei, não, aí eu falei, tá, o que tem de curso? Aí eu fui buscar cursos. Sim. Né? Fui buscar cursos. E eu comecei a devorar curso, cara. Devorar curso. Todo meu final de semana, praticamente sexta, sábado e domingo, eu estava dentro de uma sala de aula em algum canto do Brasil. E isso porque fazendo você algum tipo já de tinha treinamento. uma confecção com 300 colaboradores, vendendo com faturamento robusto. Mas é show reforçar isso aqui. Ou seja, você buscava e seguia buscando. E assim, tudo que eu aprendia, eu aplicava dentro da minha fábrica. Aprendia e aplicava. Aprendia e aplicava. Aprendia e aplicava. Aí comecei a buscar também conhecimento internacional, que eu também fui buscar conhecimento fora do país, que eu falei, cara, tem curso de gestão, o melhor curso de gestão, não sei o que e tal. Cara, eu estudei com professores de MIT, eu estudei com professores de Harvard, eu fui buscar conhecimento onde tinha. E aí, tipo, beleza. Chegou um ponto, falei assim, cara, agora eu preciso aprofundar o meu conhecimento dentro da área que eu atuo, que é o setor têxtil e confecção. E o Júlio foi o primeiro cara que abriu as portas da China para mim, que ele falou assim, cara, eu vou levar você para a China. Vou levar você para a China, nós vamos ficar 20 dias na China e lá você vai, eu vou te largar dentro das fábricas para você aprender. Tá bom. Fui para lá, primeira vez que eu fui com ele, literalmente, foi uma lição de vida. Né? Isso que eu tô falando foi que, cara, foi 2012, quando a gente tava pouquíssimas pessoas, Sim. né? Tal. E de lá para cá eu fui estudando, fui visitando muita fábrica, aí fiquei louco em querer aprender sobre métodos de produção, sobre técnicas, sobre uma série de fatores, e eu fui aprimorando conhecimento. E eu não parei de estudar até hoje. Eu tenho uma foto que eu postei nas minhas redes sociais e não é uma foto atual, é uma foto de 2019 que eu segurando todos os crachás, que eu guardei todos os crachás de todos os cursos que eu fiz, eu segurando todos os crachás, eram mais de 300 cursos que eu fiz. 300 cursos que eu fiz. Né, eu segurando assim uma pilha de crachás de cursos, mentorias, claro, tal, masterminds, participei de muito mastermind. Busca de conhecimento o tempo todo para se superar e trazer para o negócio. Sim. E aí eu até quero pegar 2 pontos desse. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a quanto você viu de valor agregado quando você se passou da feira para a marca. Acho que isso é uma coisa bem interessante as pessoas entenderem. Por que você ficou tão obcecado por isso, de inteira a marca? O que você via de valor e se isso realmente ocorreu? Eu não sei se ficou clara a minha pergunta. Sim. E a segunda que eu quero trazer é o seguinte. Essa obsessão por conhecimento mostra como o nosso setor é muito interessante. Quanto mais conhecimento e quanto tem de conhecimento aplicado no segmento. Lembra que eu te comentei que a ideia do Texto Inspira era mostrar para o jovem também como a gente está trabalhando com alta tecnologia. Então, eu acho que vem esse link de entender feira e marca e depois a aplicação da tecnologia no setor têxtil. Acho que é um pouco isso que eu quero extrair dessa conversa. Vamos lá. Sempre eu tenho uma coisa que isso eu já trago comigo de muito tempo atrás, que eu aprendi isso com um grande amigo meu, isso na minha época ali de pós-adolescência e tal. Uma coisa que um amigo meu me ensinou, que ele falou assim, ó, toda vez que você entrar num lugar, você tem que se perguntar o seguinte, num lugar para trabalhar,
você tem que perguntar qual é o próximo cargo depois de mim. E que quando você vê que o cargo que está por último não for o que você quer da tua vida, sai dali. E aí eu traduzindo isso para o mundo do empreendedorismo. Quando eu comecei na feira, a minha primeira pergunta foi: quem é o maior cara da feira? Quem é o que vende mais aqui? E eu fui atrás para saber. Aí eu falei, pô, esse cara é o cara que mais vende. Pô, é o cara que tá aqui, realmente, o cara próspero e tal. Conheci o cara, sou meu amigo até hoje. Pô, o cara, a vida dele era aquilo ali, cara. Semana inteira, meia-noite, o cara tá na feira e trabalha até às 6 horas da manhã e sai dali, vai não sei o quê e tal, Sim. blá, tal. E o cara tem 5, 6... Na época, ele tinha, sei lá, 20 box lá. Hoje ele tem umas 5, 6 lojas paradas pelo Brasil. Hoje a vida dele mudou. Tal, não sei o que, mas ele Porque ele não também deixa de saiu ser de da lá. feira. Ele também não, ele não deixou... o modelo de negócio dele é aquele. Sim. E aí eu fiquei olhando aquilo e falei assim, tá, esse é o topo daqui. Esse é o topo. Mas é esse topo que eu quero para mim? Não, eu quero outra coisa. Que eu sei que se eu me dedicar e eu for atrás, eu vou conseguir atingir esse topo aqui. Só que eu vou ser que nem ele. E nada errado ser como ele, tá? Exatamente. Só que eu falei, não, mas não é o que eu quero. Como eu tinha desenvolvido muita peça para donos de marca do Brás, aí eu falei, não, eu quero ser igual aqueles caras ali, ó. É igual aqueles caras que eu quero ser. Mas para eu ser que nem aqueles, eu tenho que fazer o mesmo modelo de negócio que eles. Ok. E ali foi onde teve a sacada. Quando eu entrei para a marca, primeira pergunta, quem que era o topo na marca masculina na época? Ah, é a marca X. Cara, eu modelei o cara. Literalmente, modelei ele. Falei, esse é o topo na marca nacional. Não estou falando Tá copiar a bom, marca gringa. claro. Não, quem do mercado nacional. Sim, era a tua referência. Próximo O tal da minha do benchmark. realidade. Benchmark. Próximo da minha realidade. Sim. Quem que é o topo? É aquele cara. Beleza. Não só modelei o cara, como eu fui atrás para trazer funcionário deles. Não, de certa forma, sendo antiético, mas sim, fiz propostas para alguns funcionários dele que vieram trabalhar para mim e depois um monte de gente foi lá e roubou funcionário meu também, porque o mercado Que faz funciona parte assim. também. Faz parte. E é isso, você está Tá? preparando, Porque o outro está eu fui buscar preparando e a know-how. gente troca. Eu e fui vai. buscar know-how, entendeu? Eu quero ter o know-how do cara, vou trazer gente dele para trabalhar para mim. Aí trouxe muita gente da empresa dele, da marca dele para trabalhar para mim. Hoje a gente se dá bem, a gente senta para jantar junto, não somos amigos, mas nos respeitamos como profissionais e tá tudo bem. Aí eu fui adquirir esse know-how. Aí eu sempre olho para um negócio e falo assim, quem que é a referência e qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Pega a referência, eu vou me estabelecer naquela referência. Então, quando você fala em referência, não é só a referência da marca. Tá, eu queria saber, cara, que tipo de sistema que esse cara usa lá? Que tipo de tecnologia que esse cara tem? Que tipo de não sei o que não sei o que. Então eu sempre ia buscando, porque não é só olhar o produto e como o cara vende, não, eu tinha que saber como ele fabrica. E você fazendo o seu modelo de Até negócio, porque o modelo de negócio, se você ser tenta mais copiar... competitivo que ele, eu tinha que fabricar melhor que ele para ter um custo melhor que o dele, não para vender mais barato, para ter mais lucro. É diferente. Sim, importante isso. É isso aí, você começou a chegar onde eu queria. Tá, para ter mais lucro. Então eu tinha que tornar o meu processo produtivo melhor que o dele, mais eficiente, com uma redução de custo, manter um processo, uma produção de qualidade melhor que a dele, para ter mais lucro que ele. Por que você queria ter mais lucro que ele? Para poder reinvestir mais na marca. Exatamente. Para poder reinvestir o lucro. Enfim, e aí tive todo esse processo até que passou todo esse período, a gente conseguiu ter um resultado muito expressivo. Num curto espaço de tempo, a nossa marca era Black West, foi uma marca que ficou muito conhecida, principalmente em São Paulo, Minas, Goiás, tal, porque era o nosso foco de mercado, era muito Sim. ali. E a questão do Eduardo embaixador, muito do meu know-how veio das experiências que eu tive, tanto como confeccionista, mas também como um cara que estudou muito para poder me preparar. E foi meio que por acidente. O Ivan, do ANDM, é um cara que tem um papel muito importante, porque eu conheço o Ivan desde 2018. E quando ele me conheceu e ele viu minha história, isso e aquilo, ele falou, cara, eu tenho um evento assim, assado. Acho que estava na segunda ou terceira edição do ANDM. Agora vai fazer 10 anos agora. Então, ou seja, foi 2015. Então, acho que estava na terceira edição do ANDM. Ele falou, cara, eu tenho que levar você pro ANDM. Cara, eu nunca tinha palestrado.
Assim, eu tinha feito alguma coisinha, assim, muito Sim. dentro da minha empresa, com meus clientes e tal. Exatamente. Aí o Ivan, eu falei, cara, o Ivan é muito louco, cara. Ele vai me colocar num palco, na época, sei lá, 800 pessoas no evento. E eu falei, bora, vamos. E fui, cara. E ali, sabe aquele negócio assim, tipo, porra, eu lembro quando eu subi naquele palco, cara, mas eu tremia. Ele tá E dando um assim, spoiler pra mim, porque daqui a uma semana eu vou estar no palco da UNDM e vou me tremer. Pela primeira vez. e ali, e eu fui, e, pô, com uma energia, tá, não sei o que tem. E era muito engraçado, porque hoje, tecnicamente falando, eu não me considero um palestrante, mas sou contratado, né, Brasil inteiro e exterior para palestrar. Inclusive, terminando aqui, eu já vou direto para uma palestra. Mas hoje eu aprendi como fazer, né? Então existe todo um roteiro, slide, isso, aquilo. Naquela época não, eu só subi no palco e falei, quanto tempo eu tenho? Tanto tempo. Cara, eu sei que eu fiz um stand-up, contando um pouco da minha história, mas contando tudo que deu errado, e o povo rachou o bico, e foi divertido, tal, não sei o que tem. E eu lembro que o pessoal gostou pra caramba, tal, não sei o que tem, e terminou a palestra, eu lembro que eu saí, eu chorei. Você fala assim, cara, você chorou de emoção? Não, foi de nervoso mesmo. Porque Foi de nervoso. Mas deu certo. Deu certo. E aí eu falei, cara, que legal. Aquela adrenalina, eu falei, cara, eu quero mais disso. E hoje, como essa história do embaixador da confecção, né? O que te motiva, assim, a ser esse embaixador? Porque eu vejo que você tá por aí mostrando para todo mundo como fazer melhor. Eu acho que tudo aquilo que você juntou na tua carreira... E tem uma coisinha que você falou agora há pouco, que era a questão da eficiência, né? Uhum. O grande segredo, Eduardo, na minha opinião, talvez eu esteja errado, é eficiência. Quanto melhor a gente fizer, mais fácil vai dar o resultado. Você consegue, talvez, fazer esse... Você trouxe agora há pouco também a questão da velocidade da feira, porque eu acho que hoje... A gente tem que estreitar essa velocidade. E veja se tem cabimento a gente criar uma coleção para ser lançada e vendida, para entregar daqui a um ano. Cara, é muito difícil, assim, muita variável para acertar, né? Então, esse é o grande desafio da velocidade e da eficiência. Porque aí você consegue ter resultado melhor, esse resultado você reinveste. Acho que é muito bacana essa... E acho que hoje é isso que o embaixador faz. Mostrar isso? Esse teu objetivo hoje? Na verdade, começou quando eu mostrava muito as coisas que davam errado na minha fábrica. Ah, legal. Eu mostrava muito os bastidores, só que eu mostrava a minha fábrica no dia a dia, no meu Instagram, minhas redes sociais e tal. E eu mostrava muito, falava assim, pô, o corte que chegou, pô, tudo ferrado. Pô, chegou um lote de tecido aqui, pô, lote tudo ferrado. Dá pra piorar, misturaram tudo no infesto. E, cara, eu mostrava muito os perrengues. Né? E, pô, era um monte de perrengue. Pô, fizeram modelagem aqui, tava tudo aprovado. Alguém, sei lá, apertou um botão e a modelagem estragou tudo. Né? Pô, na hora de graduar, tá aqui, ó. Fizemos um corte aqui, ó. 3.000 peças, tá aqui, ó. Tudo tamanho M. E ninguém reparou. O cortador não viu, a modelista não viu, ninguém viu. Eu mostrava isso, né, nas minhas redes sociais, que eu mostrava. Porque todo dia tinha alguma coisa para mostrar. Sim. Todo dia tinha um perrengue diferente. E eu fui crescendo muito em cima disso, tipo, de eu mostrando os perrengues, e aí, pô, muita gente começou, cara, porra, mas achava que era só na minha fábrica que tinha isso, porra, achava que não sei o quê, e aí juntou com esse negócio, eu fiz a palestra pro Ivan, aí depois as meninas do Guia Jeans também, cara, elas também foram maravilhosas, elas começaram a me chamar para ir para fazer uma turnê com elas, fazendo palestra pelo Brasil inteiro, aí começou a veio muito convite do Sebrae, aí veio não sei o quê, cara, chegou uma época que eu falei assim, caramba, eu não tô mais conseguindo parar na minha fábrica, que eu tô, tipo, praticamente toda hora, viaja pra cá, viaja pra lá, e vai palestra aqui, palestra ali, e rede social começou a crescer, e não sei o quê, mas aí quando veio a pandemia, foi uma coisa muito louca, que essa questão, e naquela época, hoje eu tenho 220 e poucos mil seguidores no meu Instagram, mais uns 60 mil no YouTube, mais não sei, enfim, praticamente eu sou um cara muito conhecido no nosso meio. Mas quando que foi o grande boom? Quando veio a pandemia e aquele negócio, o que fazer, eu comecei a fazer live todos os dias. Literalmente, eu fiz 263, 67 lives em 2020. Teve dia de eu fazer live de manhã e à noite.
E eu fazia live da minha casa? Não, eu ia para dentro da fábrica. E aí eu comecei a mostrar, ó, eu tô trabalhando, e não sei o que. Aí, não, porque não pode, que não pode. Eu falei, filho, eu tenho um boleto pra pagar, e não sei o que. E fazia live mostrando o que eu tava fazendo, como que eu tava fazendo. Cara, porque eu tô comprando matéria-prima de tal fulano, porque eu tô fazendo isso. Ah, mas como é que você fez com os funcionários? Como que você não sei o que? E eu fui, tipo, mostrando. E fazia live de dentro da fábrica, e fazia em casa, isso e aquilo. Cara, aquilo foi um boom. Foi ali que eu literalmente ali que estourei. você decolou como influenciador, Sim. com esse, vamos dizer, esse viés de comunicador, vai. Sim. Mas ao mesmo tempo você estava seguindo, cuidando do teu negócio. Sim. E as pessoas estavam vendo na prática aquela pegada do dia a dia do empreendedor que não pode parar, que tem que achar solução diante. Porque assim, ó, hoje a gente vive um momento de guerras, né? E de instabilidades geopolíticas. E muita gente se acovarda. Desculpe, quando eu digo acovardar, não é sempre ruim. A gente fica inseguro e com medo. Mas a verdade é que no mundo do empreendedorismo ou no mundo do trabalho, mesmo. Vai com medo, porque não vai ter jeito. Isso vai acontecer sempre. O Ferreirinha falou numa palestra que eu assisti recentemente, tem 72 guerras acontecendo no Brasil hoje, no mundo hoje. São 72. E quando que teve menos? Não teve muito menos. Talvez não tivesse um impacto tão sério quanto essa questão e Israel e Irã, que pode virar uma coisa séria, mas de toda maneira, tá o tempo todo tendo conflito, o tempo todo tá tendo alguma coisa que tá afetando a cadeia de abastecimento e fornecimento. E, cara, a gente tem que seguir em frente. Então tem que ter coragem e olhar o que eu vou fazer. E você foi pro negócio da live. Sim. Na época. E aí, resumindo, né? Uma coisa que aconteceu foi... Chegou um período que o Júlio começou, tipo, me colocar na parede. Falar, cara, você não para mais na fábrica. Você... Tipo, não que você deixou a coisa de lado, mas chegou um momento da sociedade que ele literalmente chegou para mim e falou assim, cara, ou você compra a minha parte ou eu compro a tua. Porque não dá mais. E a gente já estava com uma relação na época um pouco desgastada. Hoje não. Hoje eu juro, graças a Deus, a gente se dá super bem. Reatamos a nossa amizade. Até porque souberam tiveram a coragem de fazer mudanças. E a XT, você trabalhou na XT? Sim. Cara, e nessa mesma época a XT fez assim, ó. Pum, estourou no Brasil inteiro. Foi nessa época que eu, inclusive, tipo, ele saiu de X tonelada, não vamos falar de números aqui, para 5 vezes o que ele vendia, né? Então ele também deu um boom. E aí a gente chegou eu falei assim, cara, então você compra a minha parte. Ele era o sócio majoritário, porque ele foi um investidor. Eu falei, então você compra a minha parte. E aí eu saí da Black em 2021. E ali, beleza. Eu falei, cara, agora eu vou me dedicar ao projeto Costurando Sucesso. A gente já tinha começado a costurando, mas era uma coisa totalmente... Sim. Era o meu hobby de final de semana. Né? E aí eu falei, não, agora o negócio ficou sério. Né? E aí nós criamos... o MBA Fashion Day, aí nós criamos o grupo de Mastermind, aí eu profissionalizei a Costurando Sucesso. Hoje nós somos um grupo de empresa. Né? Hoje nós temos empresa de contabilidade, empresa de tecnologia, empresa de dados, agora estamos com a parte ali de M&As, que é uma nova empresa. Sim. Que a gente está montando, especialista em M&A para confecção. A nossa contabilidade é a única contabilidade do Brasil 100% focada só em confecção. Tem a parte de BPO financeiro. Então, assim, hoje o grupo nosso, eu tenho 120 colaboradores. Né? Então, às vezes a pessoa me vê, acha, pô, não, é um palestrante e tal. Não, cara, são 120 pessoas trabalhando diretamente comigo. Sim. Né? Hoje a gente tem ali um grupo de negócios. E dentro desses negócios existem várias coisas, né? E eu sou muito ambicioso no sentido de falar assim, lembra que eu te falei, qual que é o próximo nível? Exatamente. Qual que é o próximo nível? Meu próximo nível é mundial. É mundial. E já está acontecendo, Já está acontecendo. Tanto que assim, a gente já está agora com um pé no Paraguai, um pé na Argentina. Estou colocando o pé em Portugal agora. Na verdade, assim, um pé que eu digo é abrir empresa mesmo. Não é ir visitar. Eu sou... amigo pessoal do César Araújo, que é o maior confeccionista da Europa, né? O maior ali de Portugal e da Europa e tal. Então, assim, eu falo, cara, eu quero esse título de embaixador, eu quero levar para o mundo. E eu vou levar. Ninguém vai me tirar isso. Só Deus pode fazer isso.
Não, cara, é fantástico isso. E assim, essa determinação é que faz a gente mover essa roda. E eu acho assim, cara, de novo pegando aquele gancho, cara, que quando tem uma pessoa como o Eduardo aqui, gosto de mostrar para o jovem, para aquele que está em dúvida, pô, eu queria trabalhar com tecnologia em vez de trabalhar com confecção. Ah, minha mãe não quer que eu seja costureira porque ela passou a vida inteira na máquina. Cara, você não vai ficar a vida inteira na máquina, você pode se tornar o Eduardo Christian. Até porque... e tem aqui a referência, olha aqui, ó. Lembra que ele olhava a referência? Você que está nos ouvindo tem essa oportunidade de ouvir. E hoje ter essa referência. Cara, é isso que eu falo, sabe, Eduardo? A gente que tá... Eu tô há 35 anos nesse segmento, trabalhando bastante, também mudei e pivotei diversas vezes minha carreira e graças a Deus a gente vai conquistando sucesso. Acho que é incrível a oportunidade que a confecção dá. E você, como esse embaixador que né? Pô, olha só, atravessando o Atlântico para chegar na Europa, que é o mercado mais maduro de confecção do mundo, né? Temos que dizer. É o mais maduro. Onde sabe fazer marca, é onde sabe fazer, criar produtos. Ou seja, a gente, quando quer se inspirar para as coleções, vai olhar, fazer pesquisa de mercado fora. É incrível. E, inclusive, eu acho que você também colocou aqui a proximidade com a América Latina, que é o nosso território. O Brasil tem uma força de confecção que pode sim se expandir para esses mercados, inclusive nos bastidores. Antes você contou da diferença de profissionalismo que existe entre o mercado brasileiro, com todas as ferramentas que a gente teve que adquirir, a BVTEX, toda a questão de técnica de especificação de produto, de seguir a especificação do produto e entregar um produto melhor, que está à frente em toda a América Latina. Então, o Brasil tem essa liderança. Eu vejo que assim, que o setor da confecção no Brasil, ele tem uma coisa que é foda, que é a síndrome do vira-lata. Sim. Sabe por quê? Porque a gente não valoriza o quão foda a gente é. Porque setor da confecção no Brasil me mostra, qualquer um aqui pode me mostrar. Eu visito confecções na América Latina inteira, eu visito confecções na Ásia inteira, tá? Eu tenho dentro do meu currículo, quem me acompanha sabe, é só olhar o meu dia a dia, eu já visitei mais de 1.000 fábricas, são 1.112 fábricas visitadas, porque a gente contabiliza tudo. E fala assim, cara, a gente tem cases no Brasil. Cara, uma das melhores fábricas de produto esportivo é brasileira. Uma das melhores fábricas de moda... E eu vou te falar, você pega uma das melhores fábricas de moda do Brasil, que é a maior do Brasil, não vou citar o nome, mas é uma fábrica, é um exemplo nacional. São mais de 9.000 colaboradores. Se você quiser, pode usar o Guararapes. Tá. Guararapes. Que é isso, cara? Pô, e eles tendo que competir com o mercado como asiático e tal, e consegue competir. Eu acho que você trouxe aí uma cápsula muito importante. A gente tem um desafio muito grande que é o custo Brasil. Sim. A falta de infraestrutura, isso a gente conhece. Tudo. E a gente mesmo assim consegue permanecer e crescer dentro do nosso mercado. Enfrentando todos os desafios. E isso só se deve à alta competência do negócio. Então, assim, você tem fábricas no Brasil como Guararapes, Demilhos. Cara, você tem... Eu falo para vocês, pega qualquer fábrica. Porque lá na China... qual que é a diferença do Brasil com a China? A diferença é que lá um funcionário trabalha de 12 a 16 horas por dia com 2 folgas no mês. Aí o cara quer falar para mim que isso é diferencial. Cara, é a lei de lá, é a cultura de lá e tá tudo certo. Beleza. E lá, você imposto desse tamanhinho, custo de energia barato. Toda a infraestrutura chinesa, maquinário, acesso, tá tudo certo. Não, cara, aqui a gente foi atrás. Você fala assim,
as técnicas de processo produtivo que a gente tem no Brasil, praticamente fomos nós que desenvolvemos. A gente pegou uma coisinha daqui, outra dali, mas a gente tem consultores no Brasil que desenvolveram métodos que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Infelizmente não está aqui hoje o Gerson Otto, que tem todo esse processo, esse trabalho justamente de transmissão de conhecimento da parte de processo, de PCP, planejamento, e planejamento estratégico. Em termos de RPs, Sim. Já tivemos aqui Cisplan e Cistexto. Cara, que assim, me mostra... Eu estudei todos, não todos, mas em todos os países eu fui buscar o que cada país tinha de melhor em termos de RP. Cara, nossos RPs aqui estão muito à frente do que tem por aí. Muito à frente. Porque os nossos RPs, eles são completos. Eles pegam do desenvolvimento ao comercial e com toda a parte tributária, com toda a parte de múltiplos canais, com tudo isso. Cara, lá você tem um RP para cada coisinha. Aí você tem que fazer uma coxa de retalho para você ter um sistema. Então, praticamente, meio que todas as empresas, cada uma tem um, entendeu? Todas as confecções, cada uma tem um. Então, assim, cara, a nossa mão de obra é muito boa. O malabarismo que a gente faz para produzir aqui, em termos de tecnologia, só que tem um detalhe, o Parque Fabril do Brasil é sucateado. Nosso Parque Fabril, máquinas, cara, o tempo médio de máquina no Brasil é 15 anos. E você disse que isso ocorre por que razão? Não nessas grandes empresas, claro. Tal, e assim, mas eu sei que eles têm que se sacrificar para poder investir, cara. Eu sei porque eu estudo margem. Sim. Eles têm que sacrificar para poder investir, porque a margem dos caras também é apertada. Sim, é muito. Entendeu? Então, assim, com todo o déficit que nós temos aqui no Brasil para falar de indústria de confecção, cara, me mostra, em termos de América Latina, em termos tal, quem que consegue fazer o que a gente consegue com as condições que nós temos, tá? Vamos falar igual. Tá tudo certo. Vamos falar igual. Se eu fosse pegar, então, uma confecção na China, ou em Bangladesh, ou na Índia, para disputar com o mesmo rigor que me exigem aqui no Brasil, Sim. Tá? Com a mesma carga tributária, com as mesmas horas trabalhadas e com o mesmo maquinário que eu uso aqui, põe pau a pau para ver se a gente não esmaga os caras, se a gente não dá pancada. E é isso que a gente não olha. Eu acho que até quem está no segmento olha, né? O problema é que a gente precisa atrair mais pessoas para olhar desta forma e buscar tornar o setor mais atrativo para aquele tal do investidor que você comentou no passado. Sim. Para que a gente pudesse fazer esse giro de investimentos, colocar, crescer, porque a verdade é uma só. Atualmente, o que é produzido no Brasil fica no Brasil, atende uma parte da demanda nacional. Uma parte. 17%, quase 20% é importado. Produto importado. Ou seja, a gente teria esses 20%. E a gente tem uma história que pode acontecer tranquilamente, e você está começando essa história, a Audace está fazendo esse trajeto também, de se tornar realmente... cruzar os oceanos aqui e as barreiras do continente para começar a vender para fora. Porque a gente teria condição tranquilamente de, com tudo isso que você está colocando, nos tornarmos um player de fornecimento global. Você falou, por exemplo, de Audaces. Uma coisa que eu olho e falo assim, cara, será que as pessoas têm noção o quanto que a Audaces é importante para o nosso setor? E assim, cara, uma empresa 100% brasileira. Lembra do negócio cara, 100% brasileira, que apanhou para chegar até onde tá e não sei o quê. E às vezes eu vejo o pessoal pagando pau para... Tudo bem, querendo comparar máquina ou querendo comparar sistema com coisas de fora. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, vamos valorizar o que a gente tem aqui, cara. Não, e lembra uma que empresa 100% nacional... Que tá brigando para já é uma multinacional, na verdade, já é. Mas assim, é uma empresa brasileira que tá buscando espaço no exterior e sendo muito reconhecida lá fora. E aqui, cadê o nosso reconhecimento? Não tô falando isso por causa de jabá, não. Não tem jabá aqui. O que tem é a realidade. Não, eu quero lembrar você que lembra que a gente fez aquele... Eu falei que eu ia voltar nesse ponto, né? O infestador, o cortador que tinha que fazer o encaixe, o sistema corte-encaixe da Audaces foi a maior
popularização, não é essa bem a palavra, democratização desse sistema de corte e encaixe. Ou seja, foi tornar capaz da indústria ser competitiva sem depender tanto da mão de obra de uma pessoa ou do conhecimento de uma pessoa e ter isso através de um sistema. Então, é muita tecnologia que facilitou. Olha como... eu lembrei que falei que a gente ia voltar nisso. Aquilo que era diferencial no passado, hoje um sistema nacional faz muito bem feito e entrega para fazer toda essa indústria ter essa capacidade de diversificação que nós temos no Brasil. Sim. Então é muito fantástico, cara. Acho que a gente tem muita coisa aqui e cabe a nós, eu, você e todos os empresários que estão nesse mundo, nos unirmos cada dia mais para fazer cada dia mais essa indústria forte. E acho que isso é uma coisa que melhorou muito no Brasil mais recentemente. O empresariado passou a ser mais cooperativo, trocar mais, buscar mais informação. Eu vejo por alguns dos empresários que passaram aqui. Cara, quando eu cheguei há 21 anos aqui em Santa Catarina, tinha empresário que não passava na mesma rua que o outro. Eles não se falavam. Aí hoje você tem iniciativas como a SCMC, que traz os empresários para sentar numa mesma mesa. Você tem a Fiesc fazendo isso, você tem a Fiesp em São Paulo, a BIT em São Paulo. Ou seja, a gente está evoluindo cada dia mais. Só que vamos lá. Tem coisas que a gente também não pode ficar também passando a mão na cabeça e falando que está todo mundo certo, não. Tá? Porque assim, toda vez que os caras vão falar sobre o nosso setor, eles só podem falar dados que são oficiais. Então, na verdade, eles mesmos marginalizam o nosso setor. Ponto. Começa por aí. Boa. Então, assim, porque o Brasil tem X confecção. Meu amigo, porra, que mundo que você vive, meu amigo. Sim. Tem 5 vezes mais o número que está sendo divulgado. Mas é que nós não podemos falar da informalidade. Então eu tenho que ignorar a informalidade? Eu tenho que ignorar? Não deve. Não deve. Faz parte da base. Mas eu ignoro, certo? E assim, muitas coisas também que eu vejo de ações, isso, aquilo outro, muitas vezes são feitos pensado numa minoria e não na massa. Então, você vai falar assim, olha para o nosso setor e vamos ser bem realistas, né? Existe, sim, muita iniciativa boa no mercado, iniciativa boa, mas que na hora que eles vão mostrar isso para o mercado, eles não sabem falar confeccionês, eles querem falar tecniquez. Eles não sabem como atrair o empresário pequeno, como atrair o cara, tirar esse cara da informalidade, dando uma margem de segurança para ele mostrar o caminho, tal, não sei o que tem. Então é mais fácil eu falar para um grupo menor e que eu consigo falar assim, não, para esse grupo aqui. Então, realmente, falta um pouco de entendimento do nosso setor, falta um pouco ali de conhecimento mais profundo. Porque eu fico olhando umas coisas assim que eu falo, cara, mas que números são esses? Sim. Tipo, que esses caras estão mostrando? Tipo, pra gente que tá na real mesmo, no dia a dia, né, e viajando todos os cantos do Brasil e convivendo com todas as realidades, a gente sabe que é diferente. Semana que vem nós vamos estar lá em Caruaru. E eu vou a Santa Cruz. Quantos vendedores existem só no Moda Center? Mais de 10 mil. Quase 11 mil. Então, cara, sem dúvida nenhuma, existe um mercado informal que precisa ser olhado. Não estou dizendo que o Moda Center o seja. Sim, só estou dando um exemplo de um polo onde você concentra 10 mil. Se tem 10 mil ali que estão concentrados, existem pelo menos mais 20 ao redor. Então, você trouxe, acho muito legal esse teu alerta, e acho que como embaixador da confecção você deve fazer. E até já vou aproveitar e te pedir um pouquinho, porque o nosso tempo está aqui na goela e teríamos muito mais assunto para falar. Começar a se falar um pouco de como você vê esse futuro, porque acho que tem conexão com esse tema. Como é que você vê esse futuro da confecção, esse futuro do Eduardo Christian, o futuro dos caminhos, os próximos passos, os eventos que você vê para 2026? Rapidamente falando sobre um futuro muito próximo, hoje a gente está falando muito em IA, como se a IA fosse em 5 anos resolver o problema do mundo e de certa forma vai ajudar em muitas coisas e inclusive eu vejo que ela vai ajudar muito o setor da confecção, não no sentido que ela vai desenvolver máquina que vai costurar sozinho. Cara, me provem, não vem me criticar. Me prova
Pode ir nas melhores fábricas. Você vai vamos falar de uma Jack, né? Que eu falo, dando exemplo da Jack, porque é hoje praticamente uma das maiores do mundo, e ver se eles já têm. Eles têm muita automação. Tem automação, robotização, com uma máquina que vai costurar sozinha. Então, sim, cara, a gente vai continuar precisando de mão de obra de costura. A gente vai continuar precisando de alguém, de um operador de máquina para apertar um botão. A gente vai... Isso em quanto tempo? Nos próximos 10, 15, até 20 anos ainda vai continuar precisando. Sim. Só que aí, por que eu falo que eu vejo que a IA, por um lado, vai acabar ajudando? Por quê? A geração de emprego, ela é uma junção de necessidade com oportunidade. Então, se a IA acelera, por exemplo, carros autônomos, por exemplo, entregas por drone, por exemplo, esse tipo de coisa começa a substituir mão de obra de alguns setores e aí, naturalmente, a mão de obra começa a migrar para outros setores. Em alguns setores industriais, que já estão mais avançados do que a indústria da moda, sim, vai haver uma aceleração muito grande que vai tirar muito emprego de um lado e esse emprego vai ser substituído por outro lado. Então, nesse sentido, eu vejo que é uma lógica. Então, tem aí um bom ponto para pegar. Tendem a migrar de um lado para o outro. Vai existir oportunidade de mão de obra, cabe a gente qualificá-la. Aí que tá, aí é outro ponto. E a gente também sabe que a IA vai poder ajudar para que essa qualificação seja feita. Aí o papel da IA na parte de qualificação, etc. E por aí vai. Então, por exemplo, na parte de desenvolvimento de produto, a IA sim vai fazer uma transformação. No chão de fábrica, eu não vejo isso. Num curto espaço de tempo. No chão de fábrica. No desenvolvimento de produto, sim, a gente vai ter uma revolução. Tá? Na parte de desenvolvimento, na parte de modelagem, que inclusive a Audaces já dominando essa área, na parte ali de PCP, as empresas de sistemas ERPs eles vão evoluir tanto nos próximos 3, 5 anos, que praticamente não vai mais ter PCP, tá? A parte de engenharia de produto, cara, isso sim a IA vai, transformar. Isso em 5 anos, tá? Mas no chão de fábrica, não. No chão de fábrica, não. A gente vai precisar ainda da costureira, a gente vai precisar do auxiliar de costura, a gente vai precisar do mecânico, a gente vai precisar dessa turma. E que não necessariamente, a gente teve recentemente aqui o pessoal da Veltec falando, a gente teve aqui o Sérgio Ferrari contando que a fábrica dele, as costureiras costuram no ar-condicionado, e o Murilo da Veltec trouxe pra gente o seguinte, que as máquinas são bem mais silenciosas e tal. Ou seja, sim, a gente vai ter uma qualidade do ambiente melhor. Essa pessoa vai ter toda essa oportunidade que o Eduardo Christian teve de aprender em toda essa cadeia, para que um dia ela possa empreender, e a gente quer muito que isso aconteça. Sim. Então, assim, mas tem que começar pela base. Começa ali no comecinho, vai entender a confecção. E a gente tem que aproveitar que existe uma série de estrangeiros entrando no Brasil que vão precisar também, que é uma outra base que a gente pode aproveitar de mão de obra. Então a gente tem que estar muito atento para atrair. E como que a gente faz isso? Mostrando a qualidade que esse setor tem. A possibilidade de crescimento, de desenvolvimento. Acho que esse é o papel que a gente, como comunicador, talvez tenha hoje. Mostrar aquilo que os outros não querem mostrar, talvez, Eduardo. Mas segue com o teu raciocínio aí dos próximos passos. Então, eu vejo que, sim, quando a gente fala sobre, é porque vamos deixar de produzir no Brasil, cara, se a gente deixar de produzir no Brasil, eu não sei de quem que a gente vai comprar. Por quê? Cara, a China, ela já tá no deadline dela, tanto que muitas confecções da China, porque é o mesmo problema de mão de obra que a gente está tendo aqui, eles estão tendo lá, por incrível que pareça, um país com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, e a mão de obra lá está migrando para outros setores. Tanto que muitas grandes confecções da China estão indo para a Índia, estão indo para outros países, né, para poder ter Vietnã, mão de obra. Bangladesh, aí quando você fala em Bangladesh, porque Bangladesh... Bangladesh tem 178 milhões de habitantes, cara. Quase 180 milhões de habitantes. Então, ele já tem um consumo interno. Ele também já tem um deadline de espaço físico, produção, etc. Tal. Então, é muito da gente parar... Olha o mercado realmente. Eu vejo que assim, a confecção ela vai crescer muito na África. Muito na África. Isso eu estou olhando 20 anos para frente. Tá? Porque na Ásia em si, ela, de certa forma, vai haver uma substituição de setores, tal, por áreas de tecnologia, etc. Tal, não sei o que tem.
E aí eu vejo que, tipo assim, cara, a gente ainda tem muito espaço na confecção brasileira, cara. Tem muito espaço para a gente crescer, tem muito espaço para a gente fazer. Só que a gente, de novo, a gente precisa tirar um pouco essa questão da síndrome do vira-lata. Acho que sim, a gente tem que começar a olhar o mercado, não só interno, mas olhar para o mercado externo. A gente tem que mostrar o que o Brasil tem de bom em moda, em confecção, em tudo, porque o mundo inteiro sabe que produzir no Brasil é bucha. O mundo inteiro sabe, né? E quando eu converso com empresários da Europa, do nosso setor de confecção, e eles estudam o nosso mercado, eles falam, não sei como vocês dão conta. Não sei como vocês conseguem. Eu ouvi do César que se os brasileiros soubessem o real capacidade que eles têm, eles superariam a capacidade dos europeus. Eu ouvi do César, uma vez. Eu fiz uma pós-graduação em Portugal com ele como professor. E eu ouvi dele isso. Então, assim, é interessante. A gente precisa começar a tomar posse da nossa capacidade, investir, atrair para o setor. Eu acho que realmente esse é uma parte do teu objetivo como embaixador, a parte do nosso objetivo como Texto Inspira. E crescer, evoluir na indústria com muita sabedoria e conhecimento que a gente vai aplicar nisso. Mas segue, por favor, eu queria que você tocasse, se for da tua vontade agora, no evento do ano que vem. Sim, nós temos um evento que é o MBA Fashion Day, que ele já está indo para a 5ª edição, e antes ele era um evento que eram palestras, né? E é onde eu falo muito sobre produção, eu falo muito sobre essa parte do planejamento, de processo produtivo, etc. E eu sempre falo assim, cara, como seria legal se em vez de eu estar só falando, eu pudesse mostrar para as pessoas como que teria que ser. E aí me veio a ideia de montar uma confecção dentro de um ginásio, né, com mais de 200 pessoas trabalhando ao vivo. Né? Então vai ter desde o setor de desenvolvimento até o setor de expedição. Que espetáculo. Então nós vamos ter desenvolvimento de produto, modelagem, pilotagem, PCP, engenharia, corte, várias células de costura, passadoria, toda a parte de acabamento, até o produto estar pronto para vender. E ali a gente quer mostrar técnicas, ferramentas, estratégias. Então o evento ele se divide em 2 dias. O primeiro dia, uma confecção sem processo nenhum e um caos, onde eu acho que muita gente vai se ver ali. E no segundo dia, como que a gente vai organizar tudo aquilo e mostrar que dá para ter uma confecção com menos problema, porque não existe confecção que não tem problema, mas dá para ter uma confecção com menos problema, dá para ter uma confecção que tenha mais controle e que sobre mais lucro e te dê um pouco mais de paz de espírito. Gente, vocês estão vendo, né? O cara não é embaixador à toa, tá? Ele entende do negócio e quer que você também entenda. Acho que acho que é esse o ponto que você chegou. Sabe aquele negócio que você disse dos degraus de chegar e olhar onde eu quero chegar? Você chegou na fase de transmitir legado, né? Esse é o legado que você está propondo para a sociedade, para as empresas que estão conosco. Isso que nós vamos criar não existe em nenhum lugar do mundo. Eu vi isso no Instagram dele ontem. Fiquei encantado, falei, não, eu não vou deixar de perguntar, eu não sei, não sabia nem se ele queria falar sobre isso dessa forma agora, mas eu já deixo o convite para esse... Dia 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026, porque com certeza esse nosso episódio vai perpetuar por muitos anos, e quem estiver lá vai fazer parte da história, com certeza, porque vai ser Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Eu sou natural de São Paulo, vocês sabem disso, gente. O ginásio do Ibirapuera é imenso. A gente está falando de um show que vai acontecer. Eduardo, o nosso tempo voou. Já estourou. Eu acho que a gente teria espaço para muitos mais bate-papos aqui. Você está sempre convidado, ou você usar esse espaço também para mandar o teu recado. Acho que Muito obrigado. Peço que os seguidores dele seguem a gente ali também, por favor. Faz crescer o nosso canal, porque o nosso objetivo é compartilhar esse conhecimento, agradecendo sempre aos nossos patrocinadores que estão auxiliando para que a gente possa levar essa nossa mensagem adiante, mas muito obrigado mesmo a você, porque são raras, graças a Deus, sou muito abençoado que muita gente
se entrega muita coisa para mim. Mas a gente, como se conhecia pouco, eu tenho que ser grato porque eu te pedi e você prontamente atendeu dentro da nossa agenda, porque a agenda de todo mundo é corrida. Sim. Então, assim, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu agradeço em nome da nossa audiência e do nome do Gerson Otto, que não está aqui. Infelizmente, ele perdeu. Vocês dois iam se identificar muito, porque ele é totalmente de processo. Ele implanta isso há muitos anos, desde todo o período dele da Dudalina e hoje fazendo por todas as empresas do Brasil. Então, acho que vocês dois são dois guerreiros querendo ganhar eficiência e processo bem aplicado para dar melhor resultado. E com certeza eu quero o Gerson comigo lá no palco do MBA, viu? Ó, vamos lá, Gerson ele realmente está aberto para isso e é um cara fantástico, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Fica à vontade para falar com eles. Agradeço a todos vocês. Espero que tenha contribuído com alguma pílula, alguma coisinha que possa transformar a sua vida e a sua confecção. Muito obrigado de coração. Obrigado, meu irmão. Obrigado. E nos vemos numa próxima em breve, se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Segue a gente. Te vejo daqui a uma semana novamente. Mas vai assistindo os outros episódios, gente. A gente tem 44 episódios antes desse, com muito conteúdo para melhorar, auxiliar, não vou dizer melhorar, porque é auxiliar com uma ideia, com insight, que é isso que é o Texto Inspirar, porque inspirar é o nosso propósito. Um forte abraço. Até mais.